Glórias a Deus. Boa noite, graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor? Você que trouxe a tua Bíblia, convido a estar abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glórias a Deus. Lucas 19, eu creio que é uma história que todos já conhecem, mas eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando em tua vida através da palavra dele nesta noite. E ali diz assim: quando Jesus estava passando por Jericó, um homem chamado Zaqueu, um dos judeus mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos e naturalmente um homem muito rico, procurava ver quem era Jesus. Porém, era muito baixo e não podia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver dali. Quando Jesus chegou, levantou o olhar para Zaqueu e o chamou pelo nome. Zaqueu, disse ele, depressa desce daí, pois hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para sua casa com grande emoção e alegria. Mas o povo murmurava: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Nisso Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei metade da minha riqueza aos pobres, e se descobrir que cobrei demais os impostos de alguém, eu pagarei uma multa devolvendo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: isso mostra que hoje a salvação chegou a esta casa. Este homem era um dos filhos perdidos de Abraão, e eu, o Messias, vim buscar e salvar almas como a dele. Amém? Feche os teus olhos e vamos convidar o Espírito Santo a estar ministrando em nossas vidas agora através da palavra dele. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, em tua presença. Mas nós queremos algo mais nessa noite, Senhor. Nós não queremos apenas te ouvir, Senhor. Nós queremos que o Senhor entre, Senhor, em nossa casa, em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos viver, Senhor, as transformações que nós necessitamos e que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui como Zaqueu. Aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, que saíram ao teu encontro nessa noite. E que nós possamos, Senhor, compreender a maneira correta de abrirmos a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, que é o templo do teu Espírito, para que o Senhor possa entrar e verdadeiramente realizar as transformações que nós necessitamos em nome de Jesus Cristo. Senhor, que esta palavra, Senhor, que é viva, eterna, eficaz e poderosa, que ela não saia, Senhor, apenas dos nossos lábios, mas que ela venha, Senhor, também da sua boca, do seu coração, que ela venha com poder e autoridade dos céus, e ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a envia, realizando, Senhor, produzindo os frutos dignos de arrependimento, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Nós convidamos a Ti, Espírito Santo, vem e entra, Tu és bem-vindo. Nós queremos desfrutar, usufruir da Tua presença, e que a Tua presença, Senhor, nos leve a viver a realidade do Teu reino, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Podem assentar, irmãos. O quanto você está satisfeito com Jesus? Quanto você está satisfeito com a igreja?
Eu quero falar hoje um pouco sobre a importância do jejum e da oração. Isso unido a um outro assunto, dentro de um outro contexto, que é religiosidade ou Cristo. E eu tenho certeza que em alguns momentos você vai sentir-se confrontado com a palavra. É um assunto um pouco delicado de pregar, porque é um assunto que ele tem que ter muito cuidado para ele não pender para o legalismo. E eu tenho um cuidado muito grande em relação a isso, porque se a minha mensagem tornar-se legalista sobre a tua vida, talvez eu tenha me tornado um religioso. Então, uma pergunta que eu quero fazer aqui, eu não sei quantos teriam uma resposta pronta em relação a isso. Porque Jesus pediu, Jesus tomou, digamos assim, a liberdade de dizer a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje vou hospedar-me em tua casa. Boa parte do que eu vou falar aqui já foi ministrado de forma, digamos assim, indireta, no louvor, nas orações, nas ministrações aqui. Mas eu gostaria que você abrisse o teu coração nessa noite e que você buscasse através desta palavra um diagnóstico para a tua vida. Se você está vivendo a realidade de Cristo, ou se você ainda está vivendo uma religiosidade. Nem tudo, digamos assim, aquilo que revela uma insatisfação, digamos assim, uma inconformidade nossa, é a religiosidade, porque isso faz parte do processo. Mas nós precisamos compreender até onde vai a religiosidade e onde começa a realidade que está em Cristo. Essa pergunta que eu fiz aqui, por que Jesus teve a iniciativa e essa liberdade de dizer a Zaqueu: hoje eu vou hospedar-me em tua casa? Se as pessoas queriam crucificar Zaqueu, as pessoas condenavam Zaqueu. E quantos podem dizer, viver, digamos assim, testemunhar a alegria da salvação, como já foi falado aqui, e ter essa satisfação interior de que Jesus entrou, Jesus está dentro? E quantos ainda não estão vivendo isso? A religiosidade, ela produz um orgulho muito sutil dentro de nós, mas suficiente para deixar Jesus do lado de fora. E muitos crentes com um coração sincero diante de Deus ainda estão vivendo uma religiosidade. Mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos viver a realidade que está em Cristo. Então eu quero traçar um paralelo nessa noite, assim, onde a Bíblia, ela nos evidencia a diferença entre religiosidade e Cristo. Antes nós cantávamos ali, né? Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Isso não é apenas para ser cantado, isso é para ser vivido. Porque quando Jesus entra, Ele cumpre os desejos da nossa alma. Ele satisfaz a nossa alma. E um dos principais sintomas da religiosidade é a insatisfação interior. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela pode mudar o nosso interior, ela pode mudar a nossa maneira de vestir, ela pode mudar a maneira de nós usarmos o nosso cabelo, até, de certa forma, a nossa linguagem. Mas a religiosidade jamais vai transformar o nosso interior e jamais vai satisfazer a nossa alma. Mas Cristo sim. Cristo, quando Ele entra, Ele satisfaz plenamente a nossa alma. Como está o teu grau de satisfação com Cristo, com a igreja?
Aquele que não busca a Cristo até que ele verdadeiramente entre em sua vida será fraco interior, insatisfeito com a igreja e até mesmo com Cristo. Jesus entra na casa de Zaqueu e uma multidão fica murmurando do lado de fora. E essas pessoas congregavam na igreja local onde Cristo era o pastor naqueles dias. Se eles estavam murmurando do lado de fora, significa que eles ainda estavam vivendo uma religiosidade e por isso estavam satisfeitos com Jesus e com Zaqueu, seu irmão. A religiosidade, como eu falava, ela produz um orgulho muito sutil dentro de nós, que nos leva a ter esse comportamento. Eu sou bom o suficiente para que Jesus entre, mas talvez aquele lá não. E esse orgulho tão sutil, ele é suficiente para deixar Jesus do lado de fora. Eu padeci até que Jesus entrou em minha vida. E o dia que ele entrou em minha vida, eu compreendi isso. Que o que impedia Jesus de entrar era um orgulho religioso que havia dentro de mim. E muitas vezes passava um sentimento dentro de mim, do tipo assim: puxa Jesus, eu nem sou tão mal, talvez eu nem precisasse estar aqui. Sabe que eu sou bom, mas eu estou aqui, Jesus. Eu já sou dizimista, sou ofertante. Eu estou tentando abandonar o pecado. Por que tu ainda não entrou em minha vida? Isso é um orgulho. E esse orgulho só é quebrado quando nós somos confrontados com a santidade de Jesus. E para isso, o cristão tem que ralar. Não é de qualquer forma. Ele vai ter que se humilhar e buscar a face do Senhor. E sendo instruído pelo Espírito Santo, sendo convencido pelo Espírito Santo, onde estão as áreas em que ele precisa ter atitude de mudança. Então, um dos principais sintomas da religiosidade é a insatisfação interior. Jesus disse que Zaqueu estava perdido e que o Filho do Homem veio buscar e salvar almas como essa, como a de Zaqueu. Você já sentiu a sensação de estar perdido eternamente? Estar definitivamente perdido, sem possibilidades de mudar essa realidade? Por que essa pergunta é tão importante? Eu afirmo que ela é de extrema importância. Porque talvez aquele que nunca sentiu-se perdido, talvez Jesus ainda não entrou em sua vida, talvez Jesus ainda não entrou em sua casa. Eu não quero aqui estabelecer regras, mas a linguagem de Jesus, ela leva nessa direção. Os religiosos diziam: como que Jesus entra na casa de Zaqueu, vai hospedar-se na casa dele? Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E Zaqueu era um dos filhos perdidos da casa de Abraão. Será que Jesus já pôde olhar para nós, olhar para você e ver: ali está alguém que reconhece que está perdido, e alguém que eu posso entrar em sua casa, eu posso tomar a liberdade de entrar em sua casa? Quando Jesus falou a parábola do filho pródigo, Jesus falou que o filho pródigo, se afastou. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu quero seguir uma linha de raciocínio. O filho pródigo então vai embora, desperdiça tudo que o pai havia lhe dado, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Então esse filho volta arrependido,
E quando esse filho chega, o pai faz uma grande festa para recepcionar esse filho. E o texto diz que quando o filho mais velho voltou do campo, deixa eu ler aqui alguns versículos que relata a reação do filho mais velho quando ele voltou do campo. Diz assim, que o filho mais velho chegou, né? Ele interrogou os servos, o que estava acontecendo. Ele ouviu a música dentro da casa e viu que tinha algo diferente acontecendo. E quando disseram a ele que o pai estava celebrando a volta do filho, o texto diz assim: mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. Amém? Olha só o que está acontecendo aqui. Um filho está participando de um banquete dentro da casa do pai. Um filho indigno. O outro filho, que sempre esteve na casa do pai, está do lado de fora, poderíamos dizer assim, questionando a atitude do pai, insatisfeito. Isso nos diz que mesmo aqueles que são filhos e que nunca se afastaram da casa do pai, eles podem ainda estar vivendo uma religiosidade e permanecerem insatisfeitos do lado de fora do banquete. Aqui nós temos uma realidade física e uma realidade espiritual. Uma pessoa pode estar fisicamente na casa do pai sem que a sua alma tenha acessado o reino de Deus, o lugar onde Jesus realmente satisfaz a tua alma. Ou seja, Jesus pode ainda não ter entrado na vida dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela apoia-se em seus feitos. E quando esse filho diz assim: eu sempre te servi como um escravo, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua, esse filho está apoiando-se nas suas obras. E a palavra diz que se alguém pudesse ser salvo pelas suas obras, Cristo não precisaria vir. Então, quando uma pessoa apoia-se em seus feitos, ela está fechando as portas para Jesus, porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa pessoa acaba ficando do lado de fora e a sua alma não é satisfeita. Ela não vive as transformações que ela precisa interiormente e nem a sua alma é satisfeita. E aí, uma pergunta que já deve ser feita, cada um de nós precisa saber: onde está a minha alma? Onde está a tua alma? A tua alma está dentro deste ambiente? Ou a tua alma está do lado de fora, cobrando do Pai algo que você julga merecedor, julga-se merecedor, e questionando por que outros recebem e tu não recebe? Você acha que esse filho que estava lá dentro participando do banquete, ele estava preocupado, ele estava insatisfeito com alguma coisa, ou a sua alma estava plenamente satisfeita? E eu afirmo, a alma dele estava plenamente satisfeita e ele não estava preocupado, ele não estava sendo abalado por as intrigas, os burburinhos que aconteciam do lado de fora. Quando intrigas e fofocas nos desestabilizam, nós temos que fazer essa pergunta: a minha alma está do lado de dentro ou a minha alma está do lado de fora? Você acha que Zaqueu estava insatisfeito, preocupado com a multidão que estava do lado de fora e gritava: ei Jesus, esse Zaqueu é um safado?
A tua presença, a tua ligação com Ele não vai fazer bem para o teu ministério. Esse baixinho é um salafrário. Você acha que Zaqueu estava preocupado com isso? Ou Zaqueu estava plenamente satisfeito com Jesus do lado de dentro? Jesus está do lado de dentro ou Jesus está do lado de fora? E a pergunta, por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Lá no final, eu quero compartilhar contigo algo que eu entendi sobre o porquê que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. O nível de satisfação da minha alma diz onde ela está. Se ela está dentro ou se ela está fora. A alma está insatisfeita. Isto revela que talvez ela ainda não entrou neste lugar. Talvez Jesus ainda esteja batendo na porta do lado de fora. Como nós podemos ir além da religiosidade e viver essas realidades tão lindas que a palavra de Deus descreve, como esse momento em que Zaqueu recebeu Jesus com grande emoção e alegria dentro da sua casa. Este momento quando este filho volta à casa do pai e ele é recebido de uma maneira que supera todas as expectativas dele, e ele é colocado em uma posição em que ele jamais imaginava que ele poderia ocupar. Como nós podemos viver isso? E eu quero então trazer mais um exemplo aqui onde nos mostra assim, algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos viver isso, experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que todos conhecem a história da cidade de Nínive, ou parte dela ao menos, né? Porque tem dois relatos sobre a história de Nínive. Um é o relato mais conhecido, que é quando o profeta Jonas foi pregar em Nínive. E Nínive era uma cidade de mais de 120 mil almas, sentenciada ao juízo. Ou seja, um povo que estava perdido. E Deus então convoca o profeta Jonas para que Jonas fosse pregar em Nínive. E Jonas vai e proclama uma mensagem de juízo. E dá a entender que Jonas, ele estava, digamos assim, até de certa forma meio irado com aquele povo. E Jonas queria que aquele povo perecesse no juízo. Jonas não desejava a salvação deles. E Jonas vai e proclama uma mensagem de juízo dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. E o que o povo de Nínive faz ao ouvir esta mensagem do profeta Jonas? Jonas 3, a partir do versículo 5, diz assim: então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres. Se vestiram de roupas de pano grosseiro a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram.
como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Amém? Então nós lemos aqui um relato de uma cidade que estava sobre uma sentença de juízo. Um povo que estava perdido sobre o juízo de Deus. E um profeta vai e proclama essa mensagem de juízo. E este povo, então, apesar de ser um povo ímpio, mas eles ouviram a mensagem. Eles creram na mensagem. E então, eles vestiram-se de vestes de humildade. Eles combinaram um jejum. Tem algo que me chamou a atenção ali, que o texto diz assim que era para eles vestirem-se de vestes, né? Inclusive até os animais. Cada um abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Deixa eu está aqui. Todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer alimento, portanto, não havereis de comer ou beber nada, cobri-vos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. Olha o grau de temor que veio sobre eles. Que até os animais, isso foi uma proclamação do rei de Nínive. Todas as pessoas e os animais não comam e cubram-se de vestes de humildade, de lamento, de arrependimento. Então, esse texto aqui, ele é um texto fantástico para aquela pessoa que quer viver uma experiência com Deus. Nós precisamos ouvir a mensagem do arrependimento. Quando Jesus veio, antes mesmo dele, já João Batista anunciando do reino dos céus, João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus começa a anunciar o reino, ele diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está ao vosso alcance. Está próximo de vós, está perto de vós, está ao alcance de vocês. Então o arrependimento é a condição principal para que nós possamos acessar o reino de Deus. E o povo de Nínive, então, nós podemos aprender com a atitude deles. Nós precisamos nos vestir como vestes de humildade e reconhecer que se Jesus não entrar em nossas vidas, nós estamos perdidos e perdidos eternamente sobre a sentença do juízo de Deus. Então nós não somos merecedores, o que nós merecemos por natureza é o juízo. Então nós precisamos nos vestir com veste de humildade. Nós precisamos abandonar todo o mau caminho. Nós precisamos buscar a presença do Senhor com jejum, arrependimento e oração, até que nós alcancemos o favor de Deus. Não pode ser diferente na vida de nenhum cristão. Não pense que por você ter vindo para a igreja, você é merecedor de que Jesus entre em tua vida. Que você é merecedor de algo da parte de Jesus. Não, isto é necessário, faz parte do processo, mas Jesus é infinitamente mais do que uma religião. Sabe que uma vez, uma moça que ajudou a me evangelizar no meu ambiente de trabalho, ela estava falando de Jesus e ela disse-me: eu te ofereço Jesus, não uma religião. Aquilo doeu lá dentro assim. Feriu o meu ego, feriu o meu orgulho. Porque o meu sentimento foi: ela pensa que eu não tenho Jesus. Isso é um orgulho. Enquanto nós vivemos uma religiosidade, nós pensamos que nós temos Jesus. E nós não gostamos de ser confrontados. Então, tem algo que tem me chamado a atenção nos últimos dias, nos últimos meses, é que líderes evangélicos, líderes espirituais de grande influência em meio ao povo de Deus, eles têm proclamado umas mensagens de juízo, umas mensagens duras, que aparentemente não vêm acompanhadas de amor. Isso vem me intrigando há um bom tempo.
No entanto, quando eu estava examinando esta palavra, assim, porque eu, de certa forma, eu não concordava com isso, eu não compactuava com isso. E examinando este texto aqui, algo me chamou a atenção, que Jonas foi um homem escolhido por Deus para levar aquela mensagem a Nínive. E não era uma mensagem acompanhada de amor de quem pregava. Então, quando eu vejo lideranças, e não são lideranças, alguns deles não são líderes que costumam estar em embates, com posições fortes, eu levo a ver duas possibilidades. Ou esses líderes estão na carne, para estarem trazendo essas mensagens um pouco fora do padrão do cristianismo, ou eles estão na carne e sofrerão as consequências, ou eles estão no espírito do profeta Jonas e eles estão proclamando esta mensagem de juízo sobre os ímpios. Eu sugiro que, assim como o povo de Nínive, criemos na mensagem do juízo. E, assim como o povo de Nínive, nos voltemos para o Senhor, nos vestindo de humildade, abandonando todo o mau caminho, nos humilhando com jejum e buscando a presença do Senhor em oração e arrependimento, até que alcancemos a face do nosso Deus. Porque se o juízo está sendo profetizado sobre os ímpios, nós precisamos temer aquilo que a palavra diz, que o juízo começa pela casa de Deus. Se o juízo vai chegar lá, antes passará por aqui. E nós precisamos estar com a nossa vida consertada no altar do Senhor. Nínive se humilhou, buscou ao Senhor, e a palavra diz que Deus observou tudo o que eles fizeram, e eles alcançaram a misericórdia e o favor de Deus, e o juízo foi cancelado, foi suspenso naquele momento. Nós precisamos nos humilhar e buscar a face do Senhor. Quando eu vim para a igreja, desde os meus 12 anos, eu tinha assim uma sede de Deus, uma fome de Deus assim. E eu pensava assim comigo, eu nunca vou pecar, eu quero intimidade com Deus. Eu até pensava em ser padre, mas aí, quando eu descobri que não podia casar, aí eu... Não sei, acho que foi o pastor Jacques que falava isso também, né? Aí eu abandonei a ideia, né? Mas eu tinha consciência dentro de mim, eu preciso me converter. Mas enfim, afastei-me do Senhor e, já veterano, eu cheguei à igreja com a minha alma toda arrebentada, toda destruída. Mas eu pensava comigo assim, eu chegarei na igreja um dia, no outro dia eu estarei um homem santo, perfeito. Eu vou abandonar todo o pecado, eu vou ter intimidade com Deus, eu vou viver o sobrenatural de Deus. E eu vim para a igreja e, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu comecei a buscar a presença de Deus. E eu buscava tudo que tinha à minha disposição na igreja. E eu achava pouco ainda. Eu participava do culto de domingo, eu participava da célula, culto de oração na terça, culto na quinta. Eu não perdia uma conferência, um seminário, eu participava de retiros, seminários de libertação. E eu experimentava algo bom, mas dentro de mim não acontecia nada. Eu jejuava, eu orava, eu lia desesperadamente a Bíblia, eu devorava a Bíblia. E dentro de mim, nada. E eu comecei a questionar Deus. É só isso, Deus? Eu não consigo me sentir melhor do que quando eu era lá fora, do que o que eu era lá fora. A minha alma continua insatisfeita, a minha alma continua triste, angustiada. Tem que ter algo mais além disso. E eu buscava, então eu passei a experimentar uma sensação de fracasso. Com a sensação de que a igreja não tinha poder e que os meus esforços eram insuficientes. E eu tenho uma opinião de que aqui residem os maiores conflitos do cristão. E eu entendo que aqui é onde muitos cristãos
estacionam a sua caminhada. Eles são convencidos de que, depois de tantos esforços, eles não veem transformação interior. Eles concluem que a igreja não tem poder, e a igreja realmente não tem esse poder de transformar o teu interior. Para que o teu interior seja transformado, Jesus precisa entrar. A igreja tem um poder que nós necessitamos para vencer as primeiras batalhas. A igreja é indispensável no nosso relacionamento com Deus, mas a igreja não tem este poder de transformar o teu interior. Para isto, Jesus precisa entrar. Os teus esforços não são suficientes, pois se os teus esforços fossem suficientes para você mudar de vida, você não precisaria de Jesus. Os teus esforços, eles são necessários, pois a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por força, e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. Ou seja, depois de você aplicar todos os teus esforços ainda são insuficientes, mas aqueles que não se esforçam não se apoderam do reino de Deus. Então nós temos que nos esforçar até que nós chegamos ao limite dos nossos esforços. E então, ao experimentar essa sensação de fracassos, o meu orgulho começou a ser quebrado, e eu descobri que eu não era tão bom quanto eu pensava. E eu senti-me perdido completamente, sem nenhuma esperança de mudar essa realidade. Mas eu continuava buscando, e no dia em que eu senti essa sensação de verdadeiramente estar perdido, Jesus entrou em minha casa, Jesus entrou em minha vida, e tudo mudou. Aleluia! Naquele momento, a minha alma já não precisava de mais nada para satisfazê-la, porque Jesus estava dentro. Naquele momento, eu já não me preocupava mais com o juízo das pessoas que diziam: se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo outro, você não vai ser salvo. Você é um pecador indigno. O diabo acusa dessa maneira. A partir do momento que Jesus entrou, eu vivi a alegria da salvação. E naquele dia eu entendi a diferença entre a religiosidade e Cristo. E naquele dia me veio a lembrança, aquilo que aquela moça falou quando ela disse assim: eu te ofereço Cristo, não uma religião. E só naquele dia eu entendi, ela tinha razão. Como é maravilhoso quando Jesus entra. E eu tive aquele sentimento assim: como eu pude pensar que eu tinha Cristo dentro de mim quando eu vivia apenas uma religiosidade. Como está a tua alma? Nós precisamos que Jesus entre. Que Jesus entre. Porque quando falamos dessas realidades que precisam ser vividas, eu não estou falando que se você não viveu ainda essas experiências, você ainda esteja condenado ao inferno. Mas a salvação, ela não é apenas para vivermos no dia do juízo, quando Jesus vai nos justificar. A salvação e o reino de Deus é para vivermos hoje, pois o reino está ao nosso alcance. Jesus está batendo a porta e Ele diz que deseja entrar em minha vida e na tua vida. Mas não é pelos meus méritos, não é pelos teus méritos, pois Ele só entrou em minha vida o dia que eu verdadeiramente me senti perdido eternamente, um fracassado pelos meus esforços. Então Ele veio ao meu encontro e Ele entrou em minha vida. Jesus, quando entra, Ele produz uma transformação que nós não temos como descrever. Só quem vive compreende. Só quem vive compreende. Há uns anos atrás ainda eu pregava uma mensagem aqui, eu dizia: olha irmãos, eu estou pregando isso aqui, uma linguagem que eu preciso de confirmação, mas eu estava pregando aquela palavra baseado no que eu estava vivendo interiormente. E eu ainda disse: se alguém conhece alguém que fala essa linguagem,
me diz, porque eu preciso saber se mais alguém entende desta maneira. Ou seja, você compreende a palavra de uma maneira diferente porque Cristo está em você. E você compreende melhor o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser vivido como um conhecimento teórico, mas é para ser vivido a realidade de nós termos, como nós cantávamos antes ali, tu cumprirás o desejo do meu coração. E pela misericórdia, pela graça de Deus, não pelos meus esforços, a minha alma, irmãos, ela tem desfrutado de um constante banquete na casa de Deus. Então, se a tua alma ainda vive insatisfações interiores, eu quero dizer a você, não se conforme com isto. Jesus é infinitamente mais do que uma religião, e quando Ele entra, Ele satisfaz a tua alma. Um dia com sua glória vale mais do que 1000. Isto não é apenas para ser cantado, é para ser vivido. Quando a Bíblia fala, os escritores falam de ter prazer na lei do Senhor, a minha alma tem experimentado isso. Um prazer indescritível, indescritível. Só quem vive compreende essa realidade. E não é pelos meus méritos. Repito isso, não é pelos meus méritos. E isto não é para te acusar, mas é para que você saiba que tem mais para você. Aleluia! Sabe que essas insatisfações interiores, ao mesmo tempo que elas revelam uma religiosidade, elas fazem parte do processo. A questão é o que vamos fazer com as nossas insatisfações. O que você vai fazer com as tuas insatisfações? Sabe que há anos atrás, eu ainda vivia alguns conflitos interiores. E um dia, um irmão muito querido, ele veio conversar comigo. E sabe aquela pessoa assim que é inconformado? Pense numa pessoa que tem sede de Deus, que tem fome de Deus. Ela vem conversar contigo e ela está nesse estado assim, ela está inconformada. E ele veio conversar comigo e ele disse-me: Elias, a igreja não tem poder, não tem presença de Deus. E ele fez ali um discurso de lamentação, de inconformidade, de reclamações. E quando ele terminou o discurso dele, eu lembro-me de ter dito a ele: eu concordo com tudo que você está dizendo, mas eu sou a igreja, você é a igreja. Se a igreja não tem poder, se nós não conseguimos ver a manifestação da presença de Deus como nós desejamos, vamos orar. E vamos buscar a presença de Deus até que a igreja tenha poder, até que a presença venha e nós vivamos uma realidade diferente. E ele não concordou com a minha linha de pensamento. Ele havia visitado um movimento por aí onde ele entendeu que ali havia poder. E ele foi. O poder de Deus não vai se manifestar. Digamos assim, o reino de Deus não vai se manifestar em um lugar. O reino de Deus precisa ser manifesto dentro de nós. Quando nós consideramos que o reino está em um lugar, nós estamos buscando o reino fora. E o reino não se manifesta fora, o reino se manifesta dentro. Esse movimento não tinha estrutura para sustentar o poder. Esse movimento ruiu. E ele ruiu junto. Algum tempo depois eu o encontrei e ele me disse: Elias, eu estou no fundo do poço. O que você vai fazer com as tuas insatisfações? Repito, se você é inconformado com aquilo que você tem vivido na igreja, parabéns. O cristão, ele é inconformado. Ele é inconformado. Mas essa inconformidade, ela tem que te levar a Cristo e não a movimentos exteriores. Porque se Cristo não entrar dentro de você, não importa o lugar que você estiver, essas insatisfações vão continuar.
A nossa igreja tem carência de poder? Tem. Exatamente porque a igreja, ela tem um poder limitado, ela não tem esse poder de transformar o nosso interior, mas Cristo tem. A missão da igreja é nos levar a Cristo. Sede e fome é uma característica do cristão. Os últimos cultos têm sido bastante pregada essa linguagem, que nós precisamos ter sede e fome de Deus. Porém, o que nós vamos fazer com essa sede e essa fome? Não transfira responsabilidades. Sabe que sede e fome foi uma marca daquela geração do povo de Israel, que foi resgatada do cativeiro do Egito pelo próprio Deus, usando o seu fiel servo Moisés. Essa mesma geração não foi a Deus e exigiu de Moisés algo que somente Deus poderia realizar na vida deles. E o resultado, eles pereceram murmurando no deserto da sua alma. Você precisa ir a Deus. Pois se você não for a Deus, não importa o líder que você tenha. Aquela geração teve Moisés como líder. Provavelmente o homem mais poderoso em sinais da história. Mas o poder que Moisés tinha não foi suficiente para transformar o interior deles, porque eles não foram a Deus. Você precisa ir a Deus. Judas andou 3 anos com Jesus. Mais ou menos 3 anos, né? Com Jesus. E Judas não foi transformado interiormente. Por quê? Talvez isto não era uma prioridade na vida dele. Judas só queria os benefícios de andar com Jesus. Ou seja, se a minha transformação de vida não for uma prioridade diante de Deus, ainda que Jesus desça dos céus e ande comigo em pessoa aqui na face da terra, é bem provável que eu não seja transformado e Jesus permaneça do lado de fora. Ainda que você ande lado a lado com Jesus, se a tua transformação de vida não for uma prioridade e você a busque intensamente, talvez você não seja transformado interiormente e Jesus permaneça do lado de fora. Marta e Maria, Jesus estava dentro da casa delas. A palavra de Deus diz que Maria estava aos pés de Jesus. Deixa eu ler o texto aqui, alguns versículos, ao menos. Jesus estava dentro da casa delas. Maria, irmã dela, sentou-se no chão ouvindo Jesus falar. Porém Marta tinha gênio diferente e se preocupava com o grande jantar que estava preparando. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço o trabalho todo? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com a qual devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. E ninguém pode tirar isso dela. Amém? Vejam só. Isso na vida de Marta é característico de uma pessoa que vive uma realidade, mas também é parte do processo no nosso relacionamento com Cristo. Pois quando nós começamos a servir ao Senhor, nós ainda não temos intimidade com Ele. E nós preocupamos, às vezes excessivamente, com outros afazeres. E nós deixamos a intimidade com o Senhor de lado. Mas o que isso provoca? Uma insatisfação interior com os nossos irmãos e com o próprio Jesus. E vejam que Jesus estava dentro da casa delas. E Marta continuava insatisfeita porque Jesus não era uma prioridade naquele momento para ela. E Jesus disse: há somente uma coisa que justifique as nossas preocupações. É o que Maria estava fazendo: estar aos pés
do Salvador. Pois quando Cristo entra dentro de nós, servir a Ele deixa de ser um fardo. Deixamos de nos preocupar se os outros estão fazendo ou não estão fazendo, porque Jesus satisfaz a nossa alma, e então nós temos prazer em servir ao Senhor. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, aleluia! Glórias a Deus! Jesus precisa estar dentro, Ele precisa ser prioridade. Com quem nos parecemos mais? Com Marta ou com Maria? A nossa alma parece mais com Marta ou com Maria? A nossa alma está ali desfrutando da presença do Salvador, descansando aos seus pés, ou a nossa alma está agitada? A nossa alma está insatisfeita com Jesus e com os irmãos? Eu digo que nem tudo é religiosidade, isso também é parte do processo, porque quando eu comecei a servir ao Senhor, meu Deus, que fardo pesado, de ter dias de a gente ser tomado de angústia interior, e parece que nem o Senhor, nem os irmãos percebem a nossa angústia, o nosso desespero, aquele fardo pesado que está acontecendo. Mas quando nós perseveramos e nós buscamos ao Senhor, nós encontramos o descanso para as nossas almas que Ele tem. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Esse verso às vezes a gente inverte um pouquinho aí. Nós precisamos buscar ao Senhor. Agora, voltando então, para compartilhar contigo algo que eu compreendi, o porquê que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. E por que muitas vezes nós ralamos tanto e parece que Jesus não quer entrar em nossa vida, parece que Ele não quer entrar em nossa casa. Por que isso? Sabe que quando Jesus tem aquele encontro com Zaqueu ali, eu nunca tinha estudado melhor o contexto. E a semana passada eu entendi que Deus queria que eu trouxesse uma palavra sobre Zaqueu, e eu então comecei a buscar algo novo, né? Porque sempre que vem a ideia de pregar sobre Zaqueu, parece que a gente já sabe tudo, e a gente não sabe tudo. E então eu fui meditar sobre o contexto ali em que Jesus teve o encontro com Zaqueu. E a história de Zaqueu está no capítulo 19, no capítulo 18, Jesus está com seus discípulos e Ele está ensinando os seus discípulos. E Ele está ensinando a eles que Deus ouve as nossas orações. E que Ele cita o exemplo ali da viúva que foi lá, ela tinha uma causa nas mãos de um juiz que era um homem mau e que ele ignorava as pessoas. E Jesus diz então que essa viúva, ela foi lá e ela importunou o juiz, até que o juiz resolveu atendê-la, não porque ele queria atendê-la, mas para se livrar da importunação dela. E Jesus diz então: vocês acham que Deus não vai responder às orações de vocês? E ele diz assim: eu vos afirmo com toda a certeza de que o vosso Pai, Ele depressa fará justiça àqueles que se achegam a Ele, aqueles que oram e buscam a presença dEle. Jesus afirmou isso. E Jesus cita um outro exemplo. Ele cita o exemplo de dois homens que foram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E então Jesus diz assim: o fariseu em pé orava de si para si mesmo e dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou a uma certa distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu religioso, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Amém? Terminando de compartilhar esse ensino com os discípulos, eu imagino a cena, Jesus levantando-se. Isso não está escrito, mas eu imagino, né? Jesus levantando-se e dizendo aos discípulos: agora vamos encontrar Zaqueu. Eu não sei se você compreendeu a mensagem, mas sabe por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu era o publicano que ia no templo e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E eu fico imaginando a maneira com que aqueles judeus oram no Muro das Lamentações, como eles oram com Agar, eles batem no peito. E eu quero que você imagine Zaqueu ao lado do altar, e o publicano religioso ao lado dele, orando, e Zaqueu ouvindo a oração. E o publicano dizendo: obrigado, Senhor, eu não sou como esse publicano, esse miserável, que tem extorquido seus irmãos, esse traidor da pátria. E Zaqueu estava ali ao lado, e Zaqueu batia no peito e dizia: Senhor, ele tem razão, eu sou tudo isso aí, eu sou um pecador mesmo, e ele não sabe da metade das falcatruas que fiz, mas eu estou aqui, Senhor, e eu preciso de mudança de vida. Jesus não estava apenas ensinando que Deus ouve as orações, mas Jesus estava nos ensinando a postura de oração que move o coração de Deus e que move Jesus ao nosso encontro. E por o tanto que eu tive que ralar até que Jesus entrou em minha vida, eu imagino que há um bom tempo Zaqueu estava indo na casa e estava indo no templo, e ele estava lá orando, batendo no peito e ouvindo as pessoas ao lado dele dizendo: esse aí é um miserável traidor, é um safado, é um indigno de estar na casa de Deus. Zaqueu suportou as humilhações e bateu no peito e disse: é isso mesmo. Quando falarem mal de você, faça daqueles que falam mal de você o teu intercessor. Pois quando alguém se apoia em suas obras e diz que é melhor do que você e aponta os teus erros, essa pessoa está dizendo: Jesus, eu estou bem, eu já não preciso de ti. Mas ele está apontando o dedo para você e dizendo: Jesus, ele precisa de ti. Então, o que você precisa fazer? Bater no peito como Zaqueu e dizer: ele tem razão, Senhor, eu pequei, eu sou indigno, Senhor, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero mudança de vida. Zaqueu era um homem rico, então o único motivo pelo qual Zaqueu ia no templo e suportava humilhações era porque Zaqueu queria mudança de vida. Então quando Jesus encontra Zaqueu com a sua atitude, Jesus estava dizendo: Zaqueu, o Pai ouviu as tuas orações, você já foi justificado pelas tuas orações, por isso hoje eu vim e eu não apenas desejo, mas eu tenho pressa de entrar na tua casa. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Oh, lamassica talamadarassula manai. Com quem nos parecemos mais? Com esse Zaqueu ou com um religioso? O quanto temos coragem de bater no peito e dizer: Senhor, eu preciso de mudança de vida. Não importa os tamanhos dos erros que você tenha cometido, se você buscar a Deus com a digamos assim, a postura correta, a tua oração vai mover o coração do Pai, e Jesus virá ao teu encontro. Zaqueu já havia sido justificado pelas suas orações. Mas Zaqueu não se conformou apenas em ir no templo e orar. Zaqueu saiu ao encontro de Jesus. Zaqueu subiu numa árvore para chamar a atenção de Jesus. Ou seja, Zaqueu era sedento, era um obstinado por Jesus. Quantos sedentos por Jesus nós temos aqui nessa noite? Se o grupo quiser subir, quantos sedentos, obstinados pela presença de Jesus nós temos aqui nessa noite? Eu convido a igreja a colocar-se em pé. E eu quero fazer uma pergunta. Quantos querem
em uma atitude de fé, se achegar diante de Deus, com a postura de Zaqueu nessa noite, e bater no peito e dizer: Senhor, eu preciso de mudança de vida. Senhor, eu pequei, não sou bom o suficiente, mas eu estou aqui, porque eu preciso de mudança interior. E os meus esforços, Senhor, eles são insuficientes. Eu somente viverei essas transformações se o Senhor entrar. Tem alguém que quer fazer isso? Eu convido a vir aqui à frente nessa noite. Tem alguém que tem sede e fome de Jesus, está inconformado e quer mais de Deus, quer vir aqui na frente.